Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Graça e paz, shalom para todos os irmãos, para todos os amigos. Hoje eu estou aqui, vou estar fazendo essa live, porque eu creio, irmãos, que Deus fala e usa pessoas, formas para falar conosco. E eu fui no mercado, não faz muito, agora de tarde, e eu estava ali e eu vi um irmão da igreja, né? E ele falou das lives, né? Até quero mandar um abraço para ele, né? Que é eu tô aqui tô vendo uma parte aqui de um livro, né? Mas eu vi ele no mercado e e ele me perguntou, não fez mais live, irmãos? E as lives? E daí ele disse assim, esse dia até eu procurei para ver se não tinha live nova, né? E, e os irmãos sabem que eu faz tempo que eu não faço live. Irmãos, às vezes falta espaço, falta tempo, né? Pra gente fazer mais live, né? Então, irmãos, por isso que eu estou aqui hoje, segundo o que houve, tocou no meu coração, né? De fazer esta live, né? Porque o irmão Cláudio, ele me encontrou e perguntou, não fez mais live, irmão? Eu vejo quando, quando você faz, né? E até procurando esses dias. E daí, cheguei em casa, eu disse para minha esposa, eu vou fazer uma live hoje. Vou fazer uma live e eu creio que vai ser benção, né? Eu creio que é Deus falando. Esses dias também eu estava lá no serviço, encontrei uma pessoa e eles, irmão, eu te vejo nas lives. Deus, que legal, né? Que legal, que legal. As pessoas gostam da gente, gostam das lives, né? Às vezes a gente, né? Então, eu, eu vou fazer live hoje, irmão. Quero deixar uma palavra, também estava vendo um livro, né? Estava lendo o livro que eu ganhei, Encontro com a Presença, né? Encontro com a Presença do apóstolo Geraldo Denardi. Irmãos, foi um culto que eu e a minha esposa fomos ali em Montenegro. O Geraldo Denardi, né, o apóstolo, ou mais conhecido como apóstolo Denardi, né, ministério íntimo do Pai, ele, ele me deu este livro, né, Encontro com a Presença. E muito bom o livro, né, muito bom este livro. Ó, tem até se você olhar, tem até como se fosse num hotel, assim, né, uma porta, né, porque ele fala muito sobre oração. Ele bate muito sobre oração, homens com experiência que tiveram oração, tiveram uma vida de busca, de oração. E o Geraldo Denardi, né, o apóstolo Denardi, uma benção de Deus. Então hoje eu cheguei em casa e postei que eu estaria às 9 horas fazendo esta live. E espero que fique no coração de todos uma mensagem, uma oração, né? E tava uma benção este culto aqui, irmão. Eu e a minha esposa fomos. E depois, no final do culto, eu fui dar tchau, fui dar a paz, né?
como uma pessoa. Eu conheço ele há muitos anos. Eu conheci ele quando eu era ainda jovem, vamos dizer assim, mais jovem, né? Tinha acho que uns 17 anos, 18 anos, eu conheci ele. E, e eu achei muito humilde o jeito dele. Eu gosto muito dele, ele é uma pessoa humilde. Ele é uma pessoa que ele tem e não mostra o que tem. Ele é uma pessoa muito humilde mesmo. Mas eu nunca imaginei, irmãos, que eu ia ganhar um livro dele e eu ia ganhar um abraço dele e tal, né? Porque geralmente, irmãos, às vezes certos homens, mulheres, pastores, pregadores, às vezes têm uma fama, são famosos assim no YouTube, tudo, né? Ele já viajou a mais de 50 países. Então é um homem que muito conhecido, né? Então eu não imaginava que ele ia me dar um livro e ia me dar um abraço daqueles. E mais, né, irmãos, ele repartiu, não sei se, não, eu sei que nem todos creem, nem todos acreditam sobre impartição de unção, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que teve, né? Moisés mesmo, olhando para o Velho Testamento, Moisés mesmo, ele orou por Josué e ele repartiu, né? Claro que Josué tinha um outro ofício, Josué ele tinha uma unção de guerra, ele era um guerreiro, um ofício de guerreiro, né? Então ele era diferente. Mas o Geraldo Denardi também é um pastor do amor, é um homem de Deus. E eu ganhei este livro, né? Você que está entrando aí, o pastor Jorge também faz parte, né, da minha família e fez parte da minha vida. Pastor Jorge, né? Uma vez eu sentava do lado dele, no púlpito, né? Eu nunca vou deixar de honrar, irmãos, honrar pessoas que tiveram do meu lado, né? Também a Josi, também um grande abraço, pastor Jorge, né? O João Cunha também, um abraço, né? Deus abençoe você, Josi. Um abração, que Deus abençoe, né? Então, foi muito impactante para mim, irmãos, aquele culto que eu fui, né? Senti algo tremendo de Deus, então foi muito forte, foi muito bom, e eu creio que algo já estava sobre a minha vida e está sobre a minha vida, né? Só que também a gente também tem que saber cuidar, zelar sobre a unção, sobre a graça, aquilo que a gente recebe, um presente de Deus, a gente tem que saber cuidar, saber zelar. É igual o pai e a mãe da gente quando o pai e a mãe dá algo bom para nós, um presente, a gente tem que saber cuidar, porque se a gente quebrar o nosso brinquedo, o presente que Deus, que o nosso pai dá, automaticamente o pai ou a mãe, né, vai dizer, eu não vou te dar mais. Então a gente tem que cuidar, né? Eu vi que alguns irmãos já estão entrando aí, irmão Rose, o irmão Lírio, né? Um grande abraço, Deus abençoe. Um grande abraço para vocês aí. São lá de Bento Gonçalves, também o Francisco Vieira. Irmãos, você que está entrando aí, já deixa o seu pedido de oração. Manda aí seu paz do Senhor, seu abraço, né? Mas já deixa aí seu pedido de oração, né? Também o meu amigo Noronha, né? Lutador, professor de luta e lutador pela vida, lutador com Cristo aí também, né? Às vezes eu vejo as lives dele, né? Paz do Senhor, a irmã Tauana também, a paz do Senhor Jesus, né? Está dizendo Deus abençoe, irmão Tauana e Maico, né? São irmãos, são amigos. A gente foi ali também no Robson Martins. Robson Martins ali tem um ministério
tem ministério em São Paulo, Rio, Bahia, né, Nordeste, e também aqui no Sul, né, aqui no Sul, em Gravataí, e a gente foi ali, estava uma benção de Deus, a gente sentiu, recebeu a palavra, recebeu a unção de Deus, tremenda ali também. Irmãos, você pode dizer, mas você vai lá em Gravataí, vai lá em Montenegro, eu tenho meu pastor, eu tenho meu pai espiritual, né, ali em Triunfo, né, ele tem igreja ali, irmão, o apóstolo, né, tem sido um homem de Deus, eu conheço ele já há muitos anos, o apóstolo Sandro, e tem ali, né, em Triunfo, tem Itaquari também igreja, e ele é uma benção de Deus, eu conheço ele há muitos anos, há mais de, vamos dizer assim, há uns 15 anos, e ele nunca mudou, sempre é o mesmo, né? A irmã Rose está dizendo, paz do Senhor, temos Viamão, temos casa, tio Hélio, pastor, Deus abençoe. O pastor, o tio Hélio, né, vocês estão aí no tio, manda aí um abração para ele, um recado para ele, né? Para ele falou que ia nos convidar para ir lá pregar e tal, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Manda aí um abração para ele, um recado, né, de um servo de Deus, um abraço apertado. Não conheço ele ainda pessoalmente, né, mas conheço vocês, né? O irmão Lírio também, um grande abraço. Ezequiel está dizendo aí, né, está aí também Ezequiel, montador de andaime, né? A gente trabalhou junto ali, um cara legal também, né? E um abração aí, meu colega, um abração aí, em nome de Jesus. Então, irmãos, então, você até pode dizer assim, mas por que você vai na igreja tal? Não, irmãos, é porque a unção que tu honra, ela vem sobre a tua vida, né? A unção que tu honrar, ela vai vir sobre a tua vida. Estou falando aqui para pessoas que têm fome pela presença de Deus, que querem mais de Deus. E quando a gente honra um homem de Deus, a gente não está honrando o homem, está honrando a unção que está sobre a vida dele, e Deus que deu a capa, a unção, a graça, Deus que está sobre a vida dele. Nós estamos falando que nós queremos mais de Deus, aprender mais da palavra de Deus. A gente, irmãos, para a gente sentar, para a gente pregar, para a gente ensinar, a gente tem que aprender mais. Por isso que a gente busca, por isso que a gente vai, por isso que a gente busca. Como eu disse, eu tenho meu pastor, eu tenho um homem que quando eu preciso, a gente liga, a gente conversa, a gente fala, ele ora por mim, ele ora pela minha casa, ele também tem a unção, tem a graça, tem o poder de Deus, mas o apóstolo Denardi, Robson Martins, homens e mulheres de Deus, irmãos, carregam uma unção, e cada um tem a sua unção, cada um tem a sua essência, cada um. Eu não quero ser igual a eles, mas eu quero aquilo que eles têm, que é a unção de Deus. Aquilo que Deus tem para mim, é para você, e Deus quer formar, quer nos moldar, e às vezes são pessoas que passam na nossa vida que fazem que a gente seja moldado também, faça que a gente venha acessar aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Então a gente tem que buscar Deus, buscar homens, mulheres, não é pecado, não tem na Bíblia que é errado a gente buscar mais de Deus e honrar aquilo que está sobre a vida daquela pessoa. Não é errado, não diz que não é, não diz, né? Não diz.
Portanto, por que as pessoas iam até Jesus? Por que os discípulos caminhavam com Jesus? Porque Jesus tinha uma palavra, porque Jesus ele tinha graça, ele tinha unção, ele tinha algo para dar. Você pode até dizer assim, mas Jesus é Jesus. Mas por que Moisés, então, aquele povo seguia Moisés? Porque Moisés tinha a graça, tinha o conhecimento, tinha o poder. Assim como eu disse aqui, estava lendo, e aqui tem muitos homens e mulheres de Deus que carregavam a unção, né? Que acessaram a presença de Deus. Homens e mulheres que tiveram encontro com a presença. Que tiveram encontro com a presença. Isso aqui nos ajuda muito. A palavra de Deus é a fonte de tudo. Mas homens que estudaram, buscaram, e às vezes 1 hora, 1 semana, você lê um livro desse, você já tem o conhecimento que eles levaram muitos anos para ter. Isso acelera propósitos na nossa vida. Ali a irmã Tauan está dizendo, assim como Eliseu herdou o manto de Elias. Irmão, esse aí é a chave da transferência, a chave. Por que um homem como Eliseu buscou e andou e honrou, caminhou com Elias? Porque Elias tinha um manto, Elias tinha uma palavra, Elias tinha acessos do reino. Xerebia suremante keia debria sai. Lamandaraba xarabacanda labandeia sul de kei. Oh rabacataraba xarabacai. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Eu sinto a presença de Deus. Você que tem um pedido de oração, você que tem algo aí, tem uma enfermidade, depois nós vamos estar orando, você já fale, já manda aí seu alô, manda aí sua a mensagem pedindo uma cura. O apóstolo Denardi, irmãos, ele orou por mim, pela minha esposa, e ele disse assim, ele fez uma oração, ele disse, Deus, a mesma unção, Senhor, o que o Senhor me falaste, o que o Senhor me falou, Pai, lá em Toronto, Canadá, Senhor. A unção que o Senhor me deu lá em Toronto, a oração do apóstolo Denardi, a oração, Senhor, a unção que o Senhor me deste, o Senhor disse para mim que quem eu tocasse, Pai, e orasse, o Senhor daria esta unção, o Senhor transferia esta unção para essa pessoa. Irmão, eu vim naquele culto impactado. Eu vim impactado, irmão. Eu vim ativado, assim. Irmã Josi está dizendo, peço oração pela minha família. Fica aí até o final, você que quer oração. Eu creio, irmãos, que Deus, Ele tem algo a fazer aqui. Como eu disse no começo, eu encontrei o irmão Cláudio, ele disse assim, não vi mais as tuas lives, esses dias até estava procurando para ver se não tinha live nova. E é por isso que eu estou aqui, irmão, porque eu não espero vir um homem de Deus, uma mulher de Deus e entregar um recado. A gente quando está ligado com Deus, a gente espera sinais às vezes. Um irmão que fala isso para mim é a boca de Deus falando. Para mim foi Deus que falou, que usou a vida deles e faça live de novo.
faço uma live e hoje eu estou aqui, irmão. Através do que ele me falou, eu estou aqui nesta noite. Porque eu creio que tem uma pessoa, no mínimo uma pessoa, que vai ouvir esta live, que vai entrar nesta live, que está assim precisando tremendamente de uma palavra, está precisando muito de um toque, apenas um toque do Espírito Santo, um toque de Deus, irmãos, muda o sentido da vida. Xarabacança. Um toque de Deus muda, irmão. Um toque. Casa de Davi, pastor Fábio. Estive lá pregando alguns cultos, é uma bênção, você que quer ir nos cultos lá, fale com a irmã, fala com os irmãos, irmão Fábio, né? Irmã, o irmão Marco, né? Irmã Tauana também, fala ali com eles, manda uma mensagem, vai lá no culto, é uma bênção de Deus, né? O apóstolo, amém, ó. O pastor Fábio, né? Uma bênção, sua esposa, a igreja, os cultos, é uma bênção de Deus, é uma bênção. Manda um abraço para eles, se assim que der a gente vai aparecer aí também, não para pregar, mas para adorar o Senhor junto aí, tá? Um abração aí, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, a sua igreja aí, os irmãos, obreiros, em nome de Jesus, um abraço para todos. Deus fez milagres, irmãos, Deus fez curas, né? No último culto que eu tive lá, o pai, né? O pai da pastora tinha uma perna maior que a outra, irmão. Tinha um desgaste, né? E tinha uma perna maior que a outra. E ele sentou, a perna cresceu, e depois eles me mandaram um videozinho que até postei, dele caminhando normal. Ele chegou mancando e saiu do culto normalmente caminhando. Deus ainda faz milagre. Apenas um toque da presença de Deus. Orabacantorias, suremante que a débria sai. Um toque do Espírito Santo pode tocar a tua vida aí. Um toque de Deus pode mudar o seu destino. Um toque de Deus pode mudar o teu coração, o teu sentimento, pode te curar, pode te libertar. Um toque de Deus. Deus é poderoso, irmão. Deus é poderoso. A gente que é falho, a gente que é fraco, a gente que precisa mudar, irmãos. A gente precisa mais de Deus, a gente precisa orar mais. A gente precisa, irmãos, se entregar mais a Cristo. A gente precisa mais de Deus. A gente precisa ter fome de Deus. Um toque da presença de Deus, irmãos, muda a nossa mente, muda o nosso destino. Você que está aí comigo, irmão, eu não sei se você está sentado, eu não sei se você está deitado, eu não sei a forma que você está me vendo. Eu sei que tem 6 pessoas online agora. Eu já vou orar, eu não ia orar agora, irmãos, mas eu já vou orar. Porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo o amor do Senhor aqui neste lugar. Arabassúria. Feche os teus olhos aonde você estiver aí.
não saia da live. O Senhor pode, você que precisa, né? Não saia, irmãos, porque o Senhor Jesus, ele precisa tocar no coração de uma pessoa. Ele precisa tocar no coração, na alma de pessoas, de vidas que estão me vendo agora. Alabacandarabas, xarabandiquias, calabriandoria sol de quei. Você se está em pé, você se senta aí, porque a presença de Deus, o toque de Deus pode entrar dentro da tua casa, através das ondas sonoras, das ondas. A unção de Deus pode tocar a sua vida e você pode se machucar. Você pode cair, você começa a chorar, se você está vendo, de repente, tem distrações, desliga a TV, foque aqui na mensagem, foque na oração agora, porque o Espírito Santo toca no meu coração de orar agora. Laman, tarabre, sul de kei, adebre, adai, assai de kei, rabanda, rabacan de kei, adebre, assai. Alamanda, rabacharabagai. Que ele precisa, quem sabe tocar em alguém, precisa tocar em alguém. Precisa tocar no coração de alguém. Agora, Espírito Santo de Deus, que tu possas tocar agora, Senhor, nesta pessoa que está me vendo, Deus. Esta pessoa, Senhor, que está online, Pai. Coração aflito, angustiado, Senhor, triste. Um toque, Deus. A tua presença pode mudar isto, Deus. Um toque. Você pode chorar aí, irmão. Pode chorar, se levante que as. Você pode chorar na presença de Deus, porque Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Pai, Ele é o teu Pai. O Senhor está falando ao meu coração a dizer esta palavra. Ele é o teu Pai. E Ele cuida, Ele zela pelo teu coração. E o Senhor te toca e agora. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Ora bacanderibria, suremanderibria, sai, deremagai, adobria, sol de quei. Toca aí aonde você estiver aí na sua sala, da sua casa, no seu quarto, aonde você está agora, lamanda, gaste, queia, débria. Você que não consegue dormir à noite, você que começa a chegar à noite, você já perde o sono, você não consegue dormir, você já te dá uma aflição, já te dá uma angústia, já te dá umas aflições. Seja livre agora. Livre. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, agora. Oh, glória. Glória a Jesus. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Você que está com o coração angustiado, ou você que estava, algo aconteceu aí na sua vida, deixa um comentário. Diga aí o que aconteceu na sua vida. Diga, olha, pastor, eu fui tocada, senti um arrepio, comecei a chorar.
é comigo mesmo que Deus estava falando. Eu ando angustiado, eu ando aflito. Começa a chegar a noite, eu perco o sono. A minha esposa, né, está dizendo aí: ô Glória, deixa Deus te usar, amor, né? Está ali cuidando do pequeno, e glória a Deus por isso, né? Deus é tremendo, eu sinto a presença de Deus aqui, amor. Eu sinto a presença de Deus aqui. Você que foi tocado aí. Você que fez essa primeira oração. Depois eu vou estar orando pela sua vida novamente. Fica aí até o final desta live. Quero deixar uma mensagem, uma palavra. E quero voltar orando. Orar por você. Mas você que já foi tocado, você que já sentiu a presença de Deus, diga aí, escreva nos comentários. Diga: olha, pastor, eu fui tocado aqui, eu comecei a chorar, eu estava com meu coração aflito. Eu fui curado aqui, eu fui curado, senti um arrepio, senti a presença. Comenta aí, em nome de Jesus. Um abração para a Rose, minha cunhada, em nome de Jesus. Né? Eu vi que já entrou ali, um pouquinho. O Carlos... uma pessoa ali, a Josi está dizendo: amém, Deus, amém, Deus. Que bom, eu estava angustiado. Sabe, a gente não gosta de... Eu não gosto de falar, de afirmar. Por isso que às vezes, irmãos, eu falo assim: você comenta aí. Mas quando aparecem as pessoas... o Senhor já mostra o coração das pessoas para mim. O dom de discernimento, de revelação, já me mostra como é que as pessoas estão. Né? Eu sabia, José, que você estava dessa forma. Eu sabia que você estava angustiado. Que muitas vezes você se sente só. Que muitas vezes você carrega um fardo, uma carga nos seus ombros, e até mesmo às vezes nem é da tua casa, nem é teu, carrega da tua própria família, tua própria casa. Você se preocupa, né? Mas Deus vai mudar o cativeiro da tua história, Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Muitas vezes você se pergunta assim: Senhor, será que um dia eu vou ser feliz? Será que um dia eu vou estar completa? Será que um dia eu vou ser, Senhor, alegre, feliz? Será que um dia eu vou estar completo, Pai? Tem áreas na minha vida que eu queria que fosse diferente. Amém? Então, eu creio, irmão, que Deus vai fazer. Deus vai fazer, né? Deus vai fazer, em nome de Jesus. Ficar firme com Cristo aí, que Deus vai mudar, Deus vai fazer aquilo que o teu coração anseia e deseja. Em nome de Jesus. Eu quero deixar uma mensagem aqui, né, que se encontra a carta do apóstolo Paulo em Éfeso, né, para Éfeso, em Efésios, né, que diz assim, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos
e sem culpa diante dele em amor. Irmãos, eu estava lendo esta mensagem um tempinho atrás. O Senhor falou comigo, bastante comigo nessa mensagem. E o Senhor, Ele me fez lembrar dessa mensagem hoje. Que diz assim: bendito seja o Deus e Pai. É o que eu estava falando antes. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, é Deus, mas também é Pai. Como diz, né, o Pai Nosso, Jesus, quando ele ensina os discípulos, ele disse: Pai Nosso, Abba, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso. Ele não falou meu Pai, ele falou Pai nosso, né? Então o Senhor Deus é o nosso Pai. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos aceitar Deus como nosso Pai, devido à nossa paternidade. Muitas vezes sofremos com o pai, não tivemos pai, e achamos que Deus é igual ao nosso pai terreno. Mas o nosso Pai, que é Deus, é o nosso Deus e o nosso Pai. O Pai que nos ama, o Pai que nos guarda, o Pai que nos cuida. Ele é Deus, mas também é o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. Mas através de Cristo Ele está em nós. Através do sacrifício da cruz, o Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, e através dele vir à terra, Ele ligou e Ele fez que o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, estivesse em nós. De nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Primeiramente, irmãos, a bênção é espiritual. Nós estamos muitas vezes interessados nas bênçãos terrenas. Como diz a palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque aonde está o reino de Deus, aonde está as bênçãos de todas as bênçãos, abençoou com todas as bênçãos espirituais. Se nós temos as bênçãos, temos por causa de Cristo. E as bênçãos espirituais, o que é? Porque muitas vezes as pessoas eles querem bênçãos terrenas, mas não querem bênçãos espirituais. Irmã Claudete Terezinha, lá de Bento Gonçalves, né, conhecida, trabalhamos junto, bênção de Deus. Peço oração pela minha família. E as bênçãos do Senhor, as bênçãos espirituais estão sobre a tua vida. Eu profetizo, irmão Claudete. As bênçãos espirituais estão sobre a vida de vocês, sobre a nossa vida. As bênçãos espirituais estão sobre as nossas cabeças, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas. Que isto é sólido. Isso, a bênção de Deus, irmão, quando ela vem, ela é permanente. A bênção dos céus, ela é
para sempre, ela é eterna. Quais são essas bênçãos celestiais? A maior bênção que nós temos é a bênção da salvação. A maior bênção que o homem pode ter é a bênção da salvação. A salvação é a primeira bênção espiritual. Não adianta o homem ganhar o mundo todo, não adianta o homem ter dons, não adianta ser o pregador, o pastor, o homem, mulher de Deus, não adianta, se não tiver a salvação. A salvação, né, é mais importante do que tudo. Essa é a melhor bênção do Senhor, que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos deu nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse assim, buscai primeiro o reino de Deus. Mas também a Bíblia diz, buscai em Cristo. Aquele que busca Jesus encontra Deus. Aquele que busca o Filho, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, senão por Cristo Jesus. Porque a bênção está em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais está em Cristo Jesus. Está em Cristo. Está no Cristo vivo. Está no Cristo que morreu na cruz do Calvário. As bênçãos espirituais, as bênçãos eternas estão em Cristo. Deus Pai, Ele já nos deu essas bênçãos, já está em nós. A unção, o Espírito Santo, que é algo espiritual, que é a bênção de Deus para nós. Nós temos o Espírito Santo porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E o Espírito Santo e as bênçãos espirituais já estão em nós, porque Cristo está em nós. Por isso que a Bíblia diz que as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, mas Cristo estando em nós, essas bênçãos estão em nós. E por que eu não tenho, pastor? Porque você ainda não abriu os teus olhos espiritual. Porque são bênçãos espirituais e precisa abrir os teus olhos espirituais. E o diabo, ele não quer que você abra os teus olhos espirituais. E abra os teus olhos para ver as bênçãos que já está sobre a tua vida. Xarabacaia, bênçãos que já estão sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua geração. Só você precisa tomar posse disso. Você só precisa crer nesta palavra. Você pode até, se você me conhecer, se você vê a minha vida hoje, você pode dizer assim, mas eu procuro as bênçãos espirituais. Eu quero. Quem não quer, irmãos, ter as bênçãos que o Senhor nos dá aqui terrena? Mas se eu acessar as bênçãos espirituais, buscar o primeiro reino de Deus, automaticamente eu vou ter as bênçãos materiais. O foco está errado muitas vezes. Você precisa buscar a Deus, buscar a Cristo, porque é em Cristo que estão as bênçãos. O povo, quando Jesus Cristo estava aqui, ele só queria o milagre, só queria o pão e o peixe. E não sabia, não entendia que as bênçãos estavam em Cristo Jesus. Estava em Cristo. Não no pão, no peixe. Luciana Silva, um grande abraço, Deus abençoe.
Então muitas pessoas, irmãos, estão buscando peixe, ou estão buscando Jesus só para ter o que ele pode dar, mas não Cristo. Uma vez eu estava, agora pouco, eu estava orando, era uma vigília, que às vezes eu faço uma vigília com Cristo, e estava chorando e pedindo, e o Senhor disse para mim, se hoje eu te der tudo isso que tu me pede, tudo isso que tu está me pedindo, qual seria o propósito de tu me buscar? Qual seria o foco? Qual seria o motivo, a motivação? Por que o que tu ia buscar? O que tu ia pedir? Ou o que tu ia te fazer? E eu disse, Senhor, eu ia buscar o seu amor, a sua presença, como eu busco hoje. Porque não adianta às vezes a gente ter casa, carro, ter dinheiro, conta, dinheiro na conta, e não buscar a presença de Deus, não ter a presença. E eu disse, Senhor, se o Senhor me der tudo isso, eu vou buscar o seu amor, a sua presença. E por incrível que pareça, irmãos, cuidado que você ora, cuidado que você fala, cuidado que você pede, e mais na intimidade com Ele. Eu disse, Deus, eu vou buscar o seu amor, a sua presença. E veio propostas tentadoras para me aceitar, para ver aonde estava o meu coração. Porque Deus, Ele nos prova na dificuldade, mas também nos prova para ver onde está o nosso coração. Se está no dinheiro, aonde está. Irmã, eu até comentei com algumas pessoas, irmã Tauana, né? Irmão Maico, comentei com ele. Deus, Ele te prova, irmãos, Ele quer ver aonde está o teu coração. E muitas vezes, Ele coloca, às vezes, um esfriamento para ver se você vai ter força de orar. Se mesmo sem fé, você ainda vai ter força de acordar na madrugada e orar. Se ainda você vai ter força de ir no culto, na igreja. E muitas vezes Ele sim, Ele nos eleva na oração, Ele nos dá uma graça, Ele derrama, tu sente uma fome, uma graça de buscar a Deus, mas muitas vezes parece que... E daí você tem que puxar força da onde você não tem e orar mesmo assim. Porque é Deus nos testando aonde está o nosso coração. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Teu coração está na presença? Teu coração está em Cristo? E eu deixo essa pergunta para você. Se hoje o que você está pedindo, o que você necessita, o que você quer, o que você anseia, se o Senhor te desse hoje, qual seria o motivo, a motivação do seu coração, se Ele te desse tudo o que você está pedindo? Porque hoje você está pedindo algo que você anseia, você necessita, você pede, e isso faz você ir para a igreja, fazer vigília. Tem muitas pessoas, irmãos, a gente faz anos de caminhada já, mais de 20 anos, e muitas pessoas eu vi buscar
a cura de um filho, a cura de si próprio. Quando recebeu a cura, abandonou a Cristo. Abandonou o Evangelho, abandonou Cristo, porque só queria a cura. Ou o seu coração estava necessitando, estava precisando daquilo, e quando recebeu, ele ficou assim, né? A nossa motivação, nossa busca tem que ser pela presença, tem que ser por Ele. Nós temos que orar por amor. Muitas vezes eu vou orar, eu digo: Deus, eu estou aqui porque eu te amo. Estou aqui porque eu quero estar aqui na tua presença, porque eu necessito da tua presença. Olha o livro, Encontro com a Presença. Muitas pessoas precisam ter um encontro com a presença. Muitas pessoas, elas, como eu vim falando, só querem a bênção, mas ter um encontro com a presença não querem. Porque muitas vezes, quando você se encontra com a presença de Cristo, com a presença de Deus, Ele nos confronta. A presença de Deus nos confronta. Eliseu Ferreira, benção de Deus. Benção de Deus, varão. Deus abençoe aí a sua vida. Mas o mais forte, irmãos, que eu quero dizer aqui para você: lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Conforme Ele nos escolheu nele. Conforme Ele nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo, que devemos ser santos, sem culpa, diante dele em amor. Olha que bênção, olha que forte essa mensagem. Conforme Ele nos escolheu nele. O que eu entendo com esta mensagem, e é muito forte, irmãos. Quem crê aqui que Deus, você crê que Deus, Ele é o Criador de tudo? Eu quero que você entenda, irmão, que nós viemos dele e dele fomos criados. Dele, Ele tirou dele nós. Olha que forte essa palavra, essa mensagem. Conforme Ele nos escolheu nele. Nele, nós estávamos nele. A minha mente humana faz quem sabe a sua também, que Ele pegou e gerou nós nele. E lá em Gênesis diz que quando Ele soprou sobre as suas narinas, eu creio, irmãos, que dentro dele, das entranhas de Deus, saiu nós, sobre aquele barro, e fez Adão. E aqui diz: conforme Ele nos escolheu nele. Deus nos escolheu como filhos amados. Porque aqui no 3 diz: bendito seja o Deus e Pai. Ele nos escolheu nele. Dentro de tantas criaturas, tantos os anjos, tudo que Ele formou, tudo que Ele fez, Ele nos escolheu. Dentro de tudo que existe, Deus te escolheu. E nós fomos formados dele. Ele tirou dele, e através das narinas de Deus, Ele soprou e fez o homem. Por isso que Ele nos ama. É por isso que Ele te ama, e você tem que ver
a grandeza, a importância que é a sua vida para Ele. Que o diabo, muitas vezes, ele nos cega, ele quer dizer que a gente não é nada, que a gente é fraco, que a gente é isso e aquilo. Mas a palavra diz que de Deus nós saímos. Por isso que a nossa alma necessita, o nosso corpo, nossa vida necessita dele. Porque nós viemos dele. Nós somos gerados nele, dele, das entranhas de Deus nós viemos. É por isso que Gênesis 2, capítulo 2, ele soprou e ele fez o homem e formou o homem. E ele escolheu para si. É tremendo, irmãos. A mensagem, a palavra de Deus é tremenda. É por isso que nós devemos estar firmes com Cristo. Porque Deus, ele quer que a gente esteja nele. Ele quer que nós estejamos nele. E quando nós estamos nele, nós estamos completos. Nós estamos forjados nele, nós estamos na presença e temos que estar na presença dele. Para você vencer, eu já entrego uma chave que para você vencer, você tem que entender quem você é. E você entender que você veio dele, você é Deus, você é de Deus, você é formado dele, você é gerado nele. E você é mais que vencedor, que vencedora. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por esta palavra. É tremenda esta mensagem. Eliseu, né? Irmão aí, em nome de Jesus, você foi formado, gerado em Deus. Irmã Tauana, você, seu esposo, irmão Marco, nós somos dele, gerados nele, e nós saímos das entranhas dele, nós somos escolhidos até dentre o próprio Cristo, ele nos escolheu. Portanto, ele deu o seu único filho, seu primogênito, seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, como prova que ele nos escolheu nele. Oh, xarabacante, que açúcar. Alamande, yacero, yadai. Horabacandarabacharabacai. Horabandarabacandarabiaçoria. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Irmã Claudete, você é gerada nele. Você é filha dele. Você foi gerada nele e entre todas as coisas, Deus te escolheu como filha amada. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Não deixe o diabo, o inimigo, dizer para você na sua mente, na sua vida, que você não é ninguém. Não deixe o diabo dizer que você não é ninguém, porque você é filha de Deus. Você é gerado em Deus, você é. Oh, glória.
que a maior luta, a maior batalha, assim vou dizer, que é na mente, irmão. As piores batalhas, as piores lutas é com nós mesmos. É na nossa mente. Oh, glória! Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Você que tem o seu pedido de oração aí, você que entrou aí, eu peço oração pela minha família, irmã Claudete, irmã Josi também. Você é filha, você é gerada nele e você é escolhida nele. E a esposa também que está na escuta, você é gerada, você é filha dele. Eu sou filho dele, gerado nele. Olhando para o livro agora, irmãos, eu me lembro de uma mensagem, minha esposa estava junto, encontro com a presença. O apóstolo Denardi fez a gente repetir muitas vezes uma palavra. E contou uma história, irmãos, que ele estava viajando com um empresário, e estava na fronteira com a Argentina ali, Argentina e coisa. E aquele empresário pegou e ligou para sua filha. Ligou para sua filha e disse assim: filha, eu tô aqui assim e tal, em Passo dos Libres, Argentina e tal, e coisa. O que você quer de presente, certo? Ele ia aproveitar o preço, né? Lá é mais barato as coisas. O que você quer de presente? Sabe qual foi a palavra que ela falou? Pai, surpreenda-me. E aquela mensagem, esta palavra, não saiu da minha cabeça. E a gente gritou, a gente falou, a gente olhou para o céu e disse: Senhor, surpreenda-me. E pode ter certeza, irmãos, eu não imaginava que eu ia ganhar um livro, ganhar um abraço do homem de Deus, a unção de Deus. E eu creio que aquela hora que eu ergui os braços e disse: Senhor, meu Pai, surpreenda-me. Surpreenda-me, Deus. O Senhor ouviu e me surpreendeu, irmãos. E eu creio que agora você vai dizer junto comigo aí: surpreenda-me. Escreva aí nos comentários. Escreva aí, surpreenda-me. Surpreenda-me. Todos que estão online, todas as pessoas que estão online, acho que tem duas, três pessoas. Mas escreva aí, surpreenda-me. Não vai ser para mim, vai ser para Deus que você vai escrever, né? Surpreenda-me. Escreva aí, surpreenda-me, que nós vamos estar orando e você vai ser um encontro com a presença. Você vai ter um encontro. Você vai dizer assim: Senhor, surpreenda-me. Surpreenda-me neste momento. Surpreenda-me. Foi a mensagem, foi a palavra que ficou cravada no meu coração. Surpreenda. E quando você chegar na presença de Deus como você está agora, você vai dizer agora, escreva aí nos comentários: surpreenda-me. Surpreenda-me. Você vai ver que Deus vai te surpreender. Vai te surpreender, seja esta noite que ainda não acabou, seja esse final de semana que ainda não acabou, ou seja essa semana que ainda não acabou, ou esse mês que ainda não acabou, essa semana que vai se iniciar e esse mês que ainda não acabou. Quem sabe você precisa de um milagre para agora, um milagre para amanhã, até segunda, um milagre até essa semana, até o final do mês. Você precisa de um milagre. Você vai escrever como a Josi fez aí: surpreenda-me. Oh, é só você que quer, irmã. É só você que quer, que crê nisso. Você vai dizer: surpreenda-me. Quando você diz surpreenda-me, você precisa, quando você escreve surpreenda, você precisa entender, você precisa ter fé,
Eu vou dizer assim, irmão, eu não posso fazer nada, mas você precisa ter fé que através da minha oração, através da oração que vai ser feita, porque quando você crê no homem de Deus, você está dizendo para Deus que você crê nele também. Então diga assim, surpreenda-me. Irmã Grazi Ávila, escreva aí, surpreenda-me. Foi a mensagem que o apóstolo Denardi disse muitas vezes, surpreenda-me. Como eu contei a história daquele pai, daquela filha, e ela disse, pai, surpreenda-me. E o pai com certeza levou um presente que surpreendeu a vida dela. E você vai gritar aí na sua sala, no seu quarto, aonde você está, você vai dizer, pai, surpreenda-me. Esta semana, Senhor, me surpreenda-me. Neste momento que este homem de Deus vai orar por mim, Senhor, me surpreenda-me, que esta enfermidade saia da minha vida, que esta depressão saia da minha vida, que esta dor saia da minha vida, surpreenda-me, Deus. Você vai escrever nos comentários aí, Deus, até o final do mês eu preciso pagar uma conta, eu preciso, Senhor, pagar, eu preciso, Pai, me surpreenda-me, Senhor. Pai, eu preciso de um milagre, Pai, eu até nem sei, mas eu preciso de algo, Deus, eu nem sei o que é, Pai, mas surpreenda-me, Senhor. Surpreenda-me, Senhor. Você é filha, Ele é o teu Pai, filha. Oh, Xarábia, Souremande, Kia, Débria. Diga para Deus, surpreenda-me. Escreva nos comentários, faça igual a irmã Josimara. Escreva aí, surpreenda-me, surpreenda-me. Você que vai entrando aí, escreva, surpreenda-me. Surpreenda não é para mim, é para Deus. Irmão, você tem que entender que uma mensagem, palavras são decretos e mensagens são decretos. Você precisa entender, irmãos, são decretos proféticos na tua vida. Se você tem a fé, se você tem fé, escreva aí, surpreenda. A Josi, eu já creio que o Senhor vai te surpreender. O Senhor vai te surpreender aquilo que você, nem é aquilo que você pede, é aquilo que você necessita. Aquilo que você anseia, aquilo que você anseia, o Senhor ainda vai te surpreender. Lamanda, kia, dubria, serbianda, labande, kei. Deus vai te surpreender. Lamanda, arabaxarabagandarabagai. Irmã Josi, o Senhor vai te surpreender. Que ainda, lamante, kia, soremaia. Tudo aquilo que tu perdeu, tudo aquilo que o diabo te tirou, tudo aquilo que você foi humilhado, tudo aquilo que você passou. Deus vai te dar em dobro e vai te surpreender. Se eu sou profeta de Deus, como uma vez eu estava orando, o Senhor disse para mim, filho, eu te chamei, eu te ungi como pastor, mas te chamei como profeta. O Senhor às vezes me dá sonhos, me dá revelações, irmãos, para a igreja. Deus não me dá somente para pessoas diretamente. Deus me dá para igrejas, para, como é que eu vou dizer, para estados ou Brasil. Eu já tive um sonho, irmãos, uma visão de Deus, uma grande guerra espiritualmente, um cavaleiro preto vindo, e o Senhor disse para mim que era um tempo de muita dificuldade, muita fome, escassez no nosso país e no nosso mundo. E, irmãos, as coisas estão se caminhando. Então, o Senhor Jesus, muitas vezes, irmãos, Ele fala, me dá visão,
Às vezes eu acordo à madrugada, irmão, o Senhor abre os meus olhos espirituais. Abacande que Açúria. Irmão Elo Rodrigues, surpreenda-me. Escreveu ali, surpreenda-me. Irmãos, Deus vai te surpreender, varão. Deus vai te surpreender. Eu creio que ainda na tua vida você ainda vai dizer: Senhor, o Senhor me surpreendeu. Eu achei que eu não conseguiria. Eu achei que eu não poderia. Eu achei que eu não mudaria. Eu achei que não ia, que não tinha, que não existia. Mas o Senhor ainda vai te surpreender, homem. O Senhor ainda vai te surpreender. Ah, minha sorremante que a débria sai. Surpreenda-me. Oh, Orabaia. Espírito Santo, Espírito Santo. Tantas pessoas, Senhor, sofrendo com ansiedade, Senhor. Sofrendo, Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar orando. Que as horas passam, né? Está orando e você que precisa de uma cura, você coloca aí a mão em cima, você peça para Deus. Você que precisa, está aflito, está angustiado, coloca a mão no seu coração, no seu peito, que Deus vai te surpreender. Você que quer, né? Você vai orar agora. Nós vamos estar orando agora, em nome de Jesus, nós vamos estar orando. E você que sentir no seu coração, mande aí para mais pessoas esta live. Você que sentir no seu coração, né? Ah, sim, sim. Peço oração pela minha mãe. Sou eu, Júlio, peço oração pela minha mãe. Amém, amém. Olha, você está pedindo oração pela sua mãe. Sim, Deus, Todo-Poderoso. Aonde está orando, irmão Júlio? Está orando pela sua mãe, em nome de Jesus. O Júlio, a mãe dele mora aqui perto até de casa, não é muito longe. Ele mora em Montenegro, né? E nós vamos estar orando pela tua vida, vamos estar orando pela sua mãe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu não sei, Senhor, o que cada um está pedindo, está necessitando, Senhor. Mas, Deus, que o Senhor Jesus possa tocar agora, Pai. Pai, eu entro, clamo e oro, peço. Irmão Josi, irmão Júlio, está pedindo pela sua mãe. Irmã Grazi, Josi, todas as pessoas, irmãos, que estão aí, que ainda vão ver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, um toque, Deus. Um toque da tua presença, Pai, pode mudar tudo, Deus. Um toque da tua presença, Deus, tu pode tocar agora, Senhor. Eu não conheço a mãe do Júlio, não conheço, Senhor, as mais pessoas. Conheço a Josi, Senhor.
está pedindo oração pela sua mãe, pelo seu pai, sua família, os seus familiares, Pai. Estão pedindo agora, Senhor Jesus Cristo, estão pedindo, a irmã Claudete, Senhor, que está lá em Bento Gonçalves, Pai. Todas as pessoas, Senhor Jesus, que entraram nesta live, saíram, mas que Deus possa ainda trazer, Senhor, uma semente, aquele que não te conhece, do teu evangelho, uma mensagem, uma palavra possa germinar o coração, no coração desta pessoa. Pai amado, querido, amado Espírito Santo, quem sabe essa pessoa está enferma, quem sabe essa pessoa, Senhor, está com câncer, está num leito de hospital, quem sabe, Senhor, em nome de Jesus, irmão Júlio, Senhor, eu não sei o que a sua mãe está passando aqui, Senhor, eu não sei o que está acontecendo com a sua mãe, que ela, a forma que ela está, mas em nome de Jesus Cristo, Pai, que tu possa tocar, Senhor, ir na direção, não conheço, não sei nem como é que é a sua mãe, mas o Senhor conheces, Pai, o Senhor conhece a vida dele, o Senhor conhece, Deus, a cada um que está agora, então toque do Espírito Santo, Deus. Toca agora, Pai. Toca agora no coração deste filho que está angustiado, e desta mãe que está aflita, Senhor, desta pessoa, Senhor Jesus Cristo, que está aí agora, Senhor, online, Senhor. Toca, Espírito Santo. Toca agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toca, Espírito Santo, agora, Deus. Irmã Josi, se você sentir vontade de chorar, chore, porque em nome de Jesus Cristo, Deus ainda vai te surpreender, Deus ainda vai te surpreender a tua vida, a tua casa, a tua família, no nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus, Pai. Deus vai surpreender a sua vida ainda, irmão Júlio. Deus ainda vai surpreender as nossas vidas, porque Ele é o nosso Pai. Ele é Pai, só você precisa aceitar que você é filho. Ele sabe que Ele é Deus e é Pai. Mas nós precisamos aceitar que nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros de Cristo, em Deus Todo-Poderoso. Alamande kiaste brianda alamandagai. Rebria suriandai sou. Pedroso está nos assistindo. Ser Pedroso. Não dá para olhar muito bem, mas que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, a tua geração, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, naquele que está entrando, aquele que só está entrando, Senhor, está vendo esta live agora, Espírito Santo, toca. Só nele entrar, Senhor, só, Senhor Jesus, nele me ver agora, Espírito Santo. Quando ele entrar nesta live, Deus, essa pessoa entrar, Senhor, para ver, já vai ser tocada, Pai. Toca, Espírito Santo. Se essa pessoa tem, se o Senhor tem algo com essa pessoa, toca agora. Agora, Pai, no nome de Jesus. O Everaldo também, ali do Laci, um grande abraço. Deus possa tocar no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda maldição sobre cada um, Senhor, que está aqui online, Deus, possa ser quebrada no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você que quer, irmãos, você que foi tocado aí em nome de Jesus, quiser falar, dar o seu testemunho, olha, pastor, eu estava aqui, eu vi, eu senti, na oração fui tocado. Não tenha vergonha, irmãos, isso, eu vou confessar, isso aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé, irmãos, aumenta. É sinal que Deus está
em nome de Jesus, está, né, aqui. Eu sinto que Ele está aqui, está presente, mas aqui eu sei que está presente, mas eu quero saber se está na sua casa presente. Na sua casa você foi tocado, aonde você está aí você foi tocado em nome de Jesus. Isso aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Irmãos, aquele também que quer mais lives de repente, né? Eu quero que a gente faça mais vezes, né? Às vezes, como eu falo, às vezes me falta um espaço, às vezes me falta tempo ou espaço, mas é espaço, sabe? Para fazer, né? Em nome de Jesus. Mas você que quer de repente marcar um horário, um dia na semana, né? Para a gente estar ensinando, falando a palavra de Deus, orando pela sua vida. Você que quer, que deseja, coloque aí nos comentários, né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, né? Coloca aí que a gente vai estar fazendo mais live em nome de Jesus. Alessandro Costa, grande abraço. Em nome de Jesus. As fotinhas são bem pequenininhas. A gente não sabe muito bem, né? Não consegue enxergar. A não ser as pessoas que a gente conhece bem assim. Mas a Josi está dizendo eu quero, né? Irmãos, a gente vai estar fazendo, né? Em nome de Jesus. Às vezes eu espero Deus falar comigo. Como eu disse, hoje fui ali no mercado, estava ali, o irmão falou, bah, não fez mais live, irmão. Ah, procurei e não fez. Bah, aquilo ali me impactou, sabe? Ali fiquei pensando, bah, as pessoas gostam, necessitam, ou não sei, né? De uma palavra, uma oração. E esses dias também eu estava lá no serviço, aí um amigo meu, fazia muitos anos que eu não via ele. E ele disse, bah, rapaz, e aí, bah, quanto tempo? Bah, e as lives? Bah, eu te vejo nas lives. Eu, bah, que benção, velho. Sabe que dali te deixa assim, porque eu não faço, irmãos, pra me aparecer, eu faço assim para as pessoas ser curadas, ser tocadas, ser ativadas, ser abençoadas. E porque eu estando aqui também, eu estou com Cristo aqui, eu sinto Deus também. E eu gosto muito de fazer a obra, irmãos, muito mesmo. Minha esposa sabe que eu anseio muito em fazer a obra de Deus. Bastante, bastante. Ah, agora eu me lembrei, eu acho, não. Alguém deu um certinho ali. Colega, eu vi que era um colega do Polo ali. Eu não me lembro o nome dele. Deu um certinho agora há pouco, né? Curtiu ali. Comenta aí, comenta aí, Benção. Só para mim ver a tua fotinha ali. Eu vi que faz anos que eu não te vejo mesmo. Faz muito tempo. Muita gente boa também, mas eu me esqueci do seu nome. Não me lembro mais. Muita gente dentro do Polo, né? E daí até eu chamo ele de Ceará, né? E ele disse, bah, mano, eu te vejo, eu vejo as tuas lives. Eu disse, bah, que benção, né? Aí então isso tudo me faz voltar a fazer live de novo, né? A gente aprende bastante coisa e a gente às vezes necessita passar isso para as pessoas, né?
Olha aqui, ó, irmãos, um testemunho forte aqui, presença de Deus. Eu fico feliz, irmãos, eu gosto de, como eu digo, eu gosto de, isso aumenta a fé, irmão Júlio, aumenta muito a fé da gente, bah, é algo assim que a gente sente que Deus está conosco, que Deus está em nós, entendeu? Eu, Quando a gente ora por alguém, a gente vê manifestação de Deus, milagre, bênção, pessoas sendo tocadas, caindo, um arrepio, a presença de Deus. A gente se fortalece porque a gente crê assim que Deus está conosco, que Deus está sobre a minha vida. E olha o que diz ali, a minha mãe está aqui em casa, né, ouvindo tua live comigo, e na hora da oração, ela sentiu muitos arrepios, achou que ia cair, mas agora está melhor. Ela pediu para falar para você, que quer que você ore pessoalmente por ela. Amém. Vamos estar orando sim. Vamos estar orando em nome de Jesus pessoalmente. É só marcar, né, que a gente vai estar orando sim, Júlio. Vai estar orando sim. Às vezes a gente trabalha bastante, trabalha a semana toda, mas final de semana, né, um dia, Deus vai preparar tudo, a gente vai estar orando sim pela tua mãe, tá? Eu já estive orando por ti, Deus tem grandes coisas na tua vida, e Deus ainda vai te surpreender ainda as coisas que Ele vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Né? Ele quer te surpreender, porque Ele é o teu Pai. Né? E a gente vai estar orando sim em nome de Jesus pelas pessoas. E a gente carrega algo também, a gente carrega a presença, a gente carrega a graça. Eu sou muito humilde, mas às vezes a nossa humildade faz que a gente não veja quem a gente é com Deus, né? Mas eu creio que a Deus nos colocou, nos deu a graça e a unção. Maria, peço que Deus console teu coração, né? Eu não tive muito presente, mas estive orando, né? E peço a Deus que Deus acalenta o seu coração, acalenta aí a sua alma, irmã Maria. Tá? Como agora, acho que muitos conhecem, muitos sabem, quem conhece a Maria, ela perdeu a sua mãe, esteve ali orando no hospital, esteve orando na casa dela, né? Então, e agora Deus sabe todas as coisas, levou, ela tinha muita fé em Cristo, em Deus, aceitou a Jesus praticamente comigo, né? E Deus sabe todas as coisas, Maria. E Deus abençoe, Deus fique aí em nome de Jesus na sua vida, te dando forças, tá? E irmão Júlio, nós vamos estar orando sim pela tua mãe, em nome de Jesus. Vamos marcar um dia, um momento, uma hora, de repente, né, tu esteja junto assim, a tua mãe e tal. Eu não sei se a tua mãe tem carro, né? Eu sei que em breve Deus vai te dar um carro também. Para mim também, né? Porque eu estou orando a Deus. Deus me dá um carro até mesmo para isso, para mim fazer a obra de Deus e orar nas casas das pessoas. E Deus sabe todas as coisas, né? Deus vai preparar aí um dia, um momento, a hora, Deus sabe. Mas eu creio que a tua mãe também já foi tocada aí, em nome de Jesus. Já vai ver uma diferença. Foi o poder de Deus. Esses arrepios foi o poder de Deus que tocou na sua mãe, em nome de Jesus. Eu creio que se ela já estava ruim, ela ficou boa, vai ficar boa em nome de Jesus. Deus abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe cada pessoa que esteve aí até o final desta live, né? E vou estar, sim, fazendo mais live, fazendo
Amém para nós todos. Amém. Amém, Júlio. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço. Em nome de Jesus. Sabe que quando eu vou lá na sogra, a gente conversa e a gente tem um coração em Cristo e a gente se dá bem, glória a Deus. A gente conversa bastante. Eu gosto de conversar contigo e é legal. É legal isso. Tu sabe que a gente não tem... a gente tem amor. A gente tem amor no coração. Não tem preconceitos, não sou uma pessoa, glória a Deus, preconceituosa, religiosa. Sou uma pessoa que tem amor em Cristo, amor, como diz a palavra, andando em santidade é andando em amor. Este é o verdadeiro evangelho, nós andamos em santidade e amor. Tá? Um abração para todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Um abraço a todos, em nome de Jesus.